Bem-vindo de volta a mais um episódio de Al-Shaq Al-Satlana, nosso Oriente Médio, um momento crítico na história do Oriente Médio moderno. O plano de 20 pontos de Trump agora tem 19 pontos. É um plano de paz ou é um pacto de morte entre o Hamas e seus patrocinadores do Oriente Médio, Turquia e Catar, leais à Irmandade Muçulmana? Não é do jeito que parece. O Ocidente talvez tenha sido enganado mais uma vez ou ameaçado de ser enganado novamente pela guerra de engano e desinformação do Hamas. Isso é jihad no contexto diplomático. Ninguém melhor para discutir isso do que meu amigo e parceiro de décadas, Khaled Abu Toameh, principal analista do Oriente Médio sobre o mundo árabe e questões palestinas. Khaled, há muito para analisar aqui porque o que o Ocidente está ouvindo e vendo não reflete o que está acontecendo de fato. Assassinatos, tortura, execuções de dezenas de habitantes de Gaza pelo Hamas, reafirmando seu controle em cada bairro de Gaza, enquanto, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o presidente Donald J. Trump anunciam o fim da guerra e o início do que eles acreditam ser um plano de paz e estabilidade regional. Mas, na minha opinião, Khaled, nada vai se estabilizar. Nada ficará seguro no Oriente Médio até que a questão de Gaza seja finalmente resolvida. E neste momento parece que Gaza está longe de ser resolvida. Na verdade, não está mais caótico do que em 6 de outubro de 2023. Sabe, Dan, é irônico que, enquanto o presidente Trump, líderes árabes e outras pessoas falavam sobre paz, uma nova era para o Oriente Médio, estabilidade, cooperação, desradicalização, ao mesmo tempo em que ouvíamos esses termos e palavras em Jerusalém e em Sharm el-Sheikh, o Hamas estava reunindo dezenas de palestinos, provavelmente dezenas ou até centenas, torturando, interrogando e executando muitos deles. Esse é um desenvolvimento muito dramático. Por quê? Porque isso mostra que voltamos ao dia 6 de outubro, voltamos à era anterior a 7 de outubro, onde o Hamas continua governando. E essas execuções públicas têm o objetivo de enviar uma mensagem não só aos palestinos, mas também a outros, especificamente aos países árabes que pensam que podem entrar em Gaza sem a aprovação do Hamas. Também para a autoridade palestina, de que esse é o destino de todos os colaboradores. Não vamos esquecer, o Hamas nunca mudou sua opinião sobre a autoridade palestina e o presidente Mahmoud Abbas. Para eles, para o Hamas, a autoridade palestina e o presidente Mahmoud Abbas são traidores. Essas são pessoas que não estão engajadas na luta armada contra Israel. Essas são pessoas que, na visão do Hamas, continuam a cumprir os acordos de Oslo, então são traidores. E é por isso que devemos encarar o que está acontecendo aqui como um desenvolvimento muito sério, que não traz boas perspectivas para o futuro de Gaza. As forças de defesa de Israel controlam metade de Gaza, enquanto o Hamas domina a outra, é o que vemos. E eu continuo me perguntando, quando vejo essas execuções públicas, quando vejo homens do Hamas nas ruas de Gaza, da faixa de Gaza, o que aconteceu com todos aqueles planos? A gente costumava ouvir falar do plano Clã. Lembra do plano para estabelecer o plano Hebron antes? Primeiro Hebron, depois o Oeste, estamos indo. O que vai acontecer em Gaza? As clãs vão se levantar e vão se revoltar contra o Hamas, e o Hamas será desarmado. Me desculpe, mas até agora eu vejo que os únicos que estão sendo desarmados são os rivais do Hamas em Gaza. E, novamente, isso não é bom. Desarmados e decapitados. Desarmados, decapitados, baleados. Quero dizer, eles estão até atirando em mulheres agora, mães, crianças. Sabe, eu ouço muitos relatos de pessoas em Gaza, elas me ligam e dizem, olha, isso é horrível. As pessoas estão com medo. Nunca imaginamos isso. E Dan, eles fazem uma pergunta simples.
Onde estão todos os manifestantes pró-Palestina que condenavam Israel durante a guerra e agora estão em silêncio enquanto o Hamas comete atrocidades contra seu próprio povo? A repressão do Hamas, ou o Hamas afirma que está reprimindo supostos colaboradores e criminosos. Quais evidências o Hamas apresenta? É como chamar judeus de nazistas. Essas vítimas de colaboradores do Hamas, mesmo sabendo que 3.500 habitantes de Gaza participaram da invasão, estupro em massa, tortura e sequestro de israelenses. Mas dito isso, neste momento, como você disse muito bem, não ouvimos nenhuma indignação ou condenação pública por parte dos Estados Unidos, da Aliança Ocidental, da Europa ou de qualquer outro país contra essas execuções sumárias, assassinatos em massa de habitantes de Gaza. E, novamente, isso me lembra, Dan, de 2007. E do verão de 2007, você sabe, né, a história continua se repetindo. Foi em 2007, quando a Organização para a Libertação da Palestina, quando a Autoridade Palestina, sob o controle do Fatah em Gaza, foi sumariamente expulsa, retirada, um golpe do Hamas. E naquela época o Hamas estava realizando execuções públicas. Eles jogavam algumas pessoas dos telhados. Arrastaram membros do Fatah para as ruas e os lincharam, chegando a queimar alguns. O corpo de um cara na frente de todos. Isso é só um... E naquela época, novamente, não ouvimos nem vimos reações muito fortes da comunidade internacional. E o silêncio da comunidade internacional permitiu que o Hamas, desde 2007, governasse Gaza com mão de ferro. Ninguém realmente se importou. A comunidade internacional só se importa quando Israel está envolvido ou pode ser culpado. Mas o que estamos testemunhando agora são 2 pesos e 2 medidas por parte da comunidade internacional. Todos aqueles que estavam condenando Israel nos últimos 2 anos, de repente, eles estão em silêncio. Alguns deles, aliás, também estão endossando a narrativa do Hamas ou alegando que esses são colaboradores. Eles deveriam estar perguntando qual foi o devido processo. Essas pessoas foram julgadas? Onde estão as provas? Ninguém pergunta. Vemos o Hamas voltar ao poder. Estamos vendo o Hamas retomar o controle das áreas das quais as forças de defesa de Israel se retiraram. Isso manda um recado para outros árabes e para a autoridade palestina. Por que ir lá? Se o Hamas ainda está lá, quem vai querer enfrentá-los? Com certeza. Esse é um grande movimento de dissuasão do Hamas, que não tem intenção de se desarmar, não tem intenção de se desmilitarizar, não tem intenção de se desradicalizar, não tem intenção de permitir essa coalizão internacional de potências, os Estados Unidos, com a assistência do ex-primeiro-ministro Tony Blair como possível governador de Gaza, junto com países do Oriente Médio que ainda não foram nomeados, que supostamente formariam uma força internacional de segurança e um governo provisório. Tudo isso, o Hamas já está agindo de forma muito estratégica, devo dizer, com enormes planos de guerra cognitiva por trás dessa campanha de assassinatos em massa para impedir tudo isso. Agora, deixe-me só fazer um ponto rápido, voltar um passo atrás. Acreditamos que o acordo dos reféns foi uma chance de trazer todos para casa de uma vez, especialmente os que ainda estavam vivos e realmente voltaram vivos. Essa também foi a estratégia do Hamas. Então, neste momento, não podemos dizer que foi uma vitória total. Isso foi um alívio momentâneo. Foi uma troca de reféns inocentes por 250 terroristas condenados à prisão perpétua nas prisões israelenses e mais 1.700 prisioneiros de segurança palestinos foram libertados. Mas Israel realmente aproveitou a oportunidade para trazer de volta os reféns vivos, porque do ponto de vista de Israel, isso permitiu que Israel recuperasse uma certa vantagem militar. Está no controle de bem mais de 50% da faixa de Gaza. Agora, a profundidade estratégica e fronteiras defensáveis por estar bem dentro de Gaza, até na linha amarela. Israel também fortaleceu ainda mais seu relacionamento com o presidente Trump, porque o presidente Trump queria que isso acontecesse. Também existem incentivos regionais envolvidos aqui. Estamos ouvindo relatos
de que o ministro Ron Dermer está em contato muito próximo com vários candidatos à normalização. E, claro, o principal objetivo era a Arábia Saudita, que dependia desse plano de 20 pontos para reavaliar a normalização com Israel. Há um aspecto regional em que o presidente Trump conduz seu plano de guerreiro econômico para estabilizar e prosperar o Oriente Médio. E ele queria se livrar do que ele chamava de dor de cabeça, que do ponto de vista dele era uma dor de cabeça tática para o Oriente Médio, que era Gaza. Agora voltamos ao presente. Depois de dizer que Israel precisava fazer esse acordo, o Hamas também queria fazer esse acordo para chegar onde está hoje, ganhando tempo e, de certa forma, tentando encurralar Israel, usando seus próprios parceiros árabes, Turquia, Catar, até mesmo o Irã nos bastidores e outros, não apenas para ganhar tempo, mas para tentar encurralar Israel, que muito provavelmente terá que usar força militar, porque, como você disse neste programa, não há outra maneira de limpar Gaza além da ação militar israelense e da realocação humanitária voluntária, encorajada, motivada e incentivada da maioria dos cidadãos de Gaza para terceiros países, de modo que apenas o Hamas restaria na faixa. O Hamas pode ser derrotado e destruído, e talvez sejam necessários 60 a 80 bilhões de dólares para reconstruir Gaza, mas sem a maioria das pessoas lá. 2 pontos aqui, Dan, que nossos telespectadores precisam levar em consideração. Primeiro, qual é a estratégia do Hamas agora? A estratégia deles é manter suas capacidades militares dentro de Gaza, manter algum tipo de presença de segurança, provavelmente após uma reestruturação. Eles podem criar uma nova milícia ou uma nova força de segurança, dar outro nome a ela e então dizer, isso não é Azidim al-Qassam, esta é a nova força policial palestina. O Hamas está preparado, está disposto a permitir que um governo tecnocrático, supostamente independente, assuma Gaza. Isso não quer dizer que o Hamas vá abrir mão do controle de segurança em Gaza. Esse é o ponto principal. Eles continuarão controlando por essas organizações. Eles querem criar o modelo do Líbano, né? O modelo do Hezbollah, onde você tem um governo e depois um Estado dentro de um Estado. Você tem o Hezbollah apoiado pelo Irã, atuando de fato como um Estado paralelo dentro do Líbano. É exatamente isso que o Hamas está buscando agora. E parece, pelo jeito que as coisas estão caminhando, que a comunidade internacional está indo junto com isso, quase aceitando essa situação. Ninguém está denunciando as forças de segurança do Hamas que estão espalhadas por toda a faixa de Gaza, prendendo pessoas, executando-as e torturando-as publicamente. Então, o Hamas sente que tem carta branca da comunidade internacional e especificamente do presidente Trump para continuar com seus crimes, primeiro contra os palestinos e para permanecer no poder em Gaza. Ouça atentamente o que o Hamas está dizendo. O Hamas está dizendo que só entregará suas armas a uma parte palestina, ou depois que um Estado palestino for estabelecido. Agora, para qual parte palestina eles vão entregar? O Hamas vai entregar suas armas para a autoridade palestina por cima dos cadáveres da própria autoridade palestina? O Hamas, se for entregar alguma arma para algum grupo palestino, será para a Jihad Islâmica ou para as facções da resistência popular ou para um desses grupos. Grupos terroristas dentro de Gaza. Então, esse é um ponto que também precisamos analisar. O outro ponto que eu queria mencionar era o envolvimento do Catar e da Turquia. Vemos que até agora, e espero estar errado, mas eles parecem estar liderando o esforço para estabilizar Gaza ou reconstruir Gaza. Nos primeiros dias após o cessar-fogo, vimos escavadeiras com bandeiras do Catar dentro de Gaza. Também soubemos de uma iniciativa turca? Missão de segurança. Não lembro exatamente o que. Aquela que está em campo. Sim, estou indo. Isso me preocupa porque eu prefiro ver os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros em Gaza, mas sabemos que esses 2 países patrocinam a Irmandade Muçulmana. Eles declararam apoio ao Hamas. E isso dá a impressão de que voltamos à estaca zero.
Se você traz o Catar de volta para Gaza, isso significa, afinal, o que conquistou. Então, isso é algo que precisamos analisar. E a administração Trump e outros devem insistir que uma força multipartidária ou outras partes estejam envolvidas. Não deixe isso nas mãos dos cataris e dos turcos, porque isso é ruim. Isso não vai trazer a desradicalização, isso não vai trazer pragmatismo radical. Na verdade, isso vai impulsionar a jihad contra Israel. Esses dois países, através de sua retórica e de suas ações, são muito anti-Israel. Eles são abertamente afiliados e alinhados com grupos islamistas. E isso é algo que vai trazer mais extremismo para Gaza, né? Esse envolvimento intenso deles em Gaza. Sabe, temos que olhar para a influência turca e do Catar aqui como parte de uma disputa de poder regional em que, de um lado, você tem a Arábia Saudita, os Estados Unidos e os estados do Golfo. E, por outro lado, você tem, sabe, o Catar, como nossos telespectadores podem lembrar, foi completamente isolado e deixado de lado por 4 anos, de 2017 a 2021, liderado pela Arábia Saudita e o resto da Liga Árabe. Eles foram expulsos. Até Trump se manifestou publicamente contra eles em uma declaração, acho que em 2016. Eu vi, sabe, está circulando. Veja, ele está acusando o Catar de apoiar o terrorismo, o extremismo e coisas desse tipo. O Catar mudou ao longo dos anos? Acho que não. É o mesmo Catar. Eles não vão mudar sua ideologia só para agradar o Trump. Eles sabem que, de qualquer jeito, o Trump sai em 3 anos. Hamas, Catar e Turquia continuarão. E isso é algo ao qual, você sabe, o governo Trump e outros precisam prestar atenção. Se as coisas continuarem como estão agora em Gaza, e nós só, você sabe, nem sequer completamos a primeira fase, aliás, do Trump. Mas há muitos corpos que o Hamas não devolveu. Oficiais de segurança israelenses acreditam que o Hamas está manipulando a situação. Novamente, não estamos surpresos. Já esperávamos, pois no fim isso favorece o Hamas, certo? Lembre-se, eu chamava isso de apólice de seguro do Hamas, pois ele sempre mantém alguns corpos, 3, 4 ou 10, como garantia para pedir mais tempo. Sabe, precisamos procurar por eles. Precisamos, só nos dê, sabe, mais escavadeiras, precisamos de equipamentos pesados. Nos dê mais ajuda humanitária. Vão tentar ganhar tempo, né? Uma tática já conhecida do Hamas. Pergunte à autoridade palestina e a outros árabes que lidaram com o Hamas. Eles conhecem bem o Hamas. Então, se nós nem sequer alcançamos a fase 1 o acordo de Trump, você consegue imaginar o que vai acontecer quando começarmos a falar sobre uma força internacional de estabilização em Gaza? Consegue imaginar o que acontecerá ao falarmos do desarmamento do Hamas em Gaza? Consegue imaginar o que acontecerá ao falarmos em trazer um novo governo para Gaza? O Hamas já está dizendo que não vai aceitar nenhuma parte não palestina. Ou seja, está dizendo não para Tony Blair, não para especialistas internacionais. Não para a Arábia Saudita, não para barenitas ou emiradenses. E não para o presidente Trump, que deveria presidir o Conselho. Quer dizer, acho que se chama Conselho da Paz. O Conselho da Paz e do Oriente. Ele é o presidente, deveria chamá-los e questionar. Como assim? Eu sou o presidente, eu mando aqui. Mas o Hamas, você precisa ouvir com muita atenção o que o Hamas está dizendo em árabe. E eu não sei quem está informando os americanos e europeus sobre as posições do Hamas, mas eles precisam prestar atenção ao que o Hamas está dizendo em árabe. E em árabe soa completamente diferente da ideia que eles têm sobre o Hamas e sobre as intenções e planos futuros do Hamas em Gaza. Sabe, Khaled, parte desse desenvolvimento eu chamaria de estratégia fantasma do Hamas. A estratégia fantasma é: eles desapareceram. Eles tiraram seus uniformes militares e agora estão se tornando terroristas Armani, usando roupas de grife civis. Você os vê andando pelas ruas de Gaza. Eles se rebatizaram como a Força de Segurança de Gaza ou a Força de Segurança de Gaza.
e você vê muitas fotografias de jornalistas internacionais mostrando eles pacificamente parados, como se fossem uma espécie de guardas de trânsito nos principais cruzamentos da cidade de Gaza, protegendo o povo de Gaza como uma nova força remodelada e rebatizada. Mas o que eles estão fazendo, além de assassinar opositores políticos, é operar por meio de seus próprios representantes nos bastidores, que têm muitas armas, muita munição e muita influência, bairro por bairro. Eles ganham tempo, até meses, enquanto se reconstroem e se reabastecem suas forças. E, portanto, é fundamental que o Ocidente não avance nem tome nenhuma iniciativa de reabilitação e reconstrução de Gaza, a menos que essa estratégia do Hamas seja exposta, que eles sejam derrotados e eliminados do cenário. Não há nenhuma possibilidade. A ironia ou o paradoxo aqui é que o Hamas também quer adiar, mesmo querendo a reabilitação e a reconstrução de Gaza, mas agora eles querem meses para se reabilitar. E, curiosamente, eles reconhecem que Trump, que disse outro dia, logo após a libertação dos reféns e a recuperação dos reféns, que a segunda fase começa agora. Então, por um lado, Israel precisa aproveitar o momento para não perder a atenção e o compromisso do presidente Trump em forçar o Hamas a tentar aderir e cumprir algumas das 19 pontos do plano, que acabamos de dizer que é praticamente impossível. E, ao mesmo tempo, o Hamas está fazendo tudo o que pode para ganhar tempo. Então, isso realmente, de certa forma, nos leva de volta ao dia 6 de outubro, mesmo que Israel esteja em uma posição militar melhor. Recebemos nossos reféns vivos de volta. Nós não recuperamos nem de perto todos os reféns assassinados. É exatamente aqui que o Hamas quer seu inimigo seja contido. É importante, então, para o Hamas mostrar que Israel falhou em alcançar uma vitória total. Dois de seus objetivos. Primeiro, remover o Hamas do poder. E também destruir as forças militares do Hamas. Então, quando você vê 10, 15 ou 20 terroristas do Hamas uniformizados nas ruas de Gaza, isso tem o objetivo de enviar uma mensagem ao mundo e aos palestinos. Veja, o Hamas ainda está aqui, Israel não alcançou seu objetivo. Quando o Hamas diz, quero contribuir com o governo tecnocrático que está chegando a Gaza e preciso aprovar seus membros, o Hamas está, na verdade, dizendo que as tentativas de nos excluir do governo, de governar ou da governança de Gaza no dia seguinte à guerra fracassaram. E é aqui que a administração Trump, especialmente, precisa confrontá-los. Mais cedo ou mais tarde, a administração Trump vai descobrir o engano do Hamas. Eles vão descobrir a conversa dupla e vão descobrir as verdadeiras intenções do Hamas. As verdadeiras intenções do Hamas são permanecer no poder, manter suas capacidades militares e reconstruí-las. Então, o governo Trump, os europeus e os árabes envolvidos em todo esse processo precisam se fazer a seguinte pergunta: estamos caminhando para reconstruir Gaza ou para reabilitá-la? E reerguer o Hamas. E essa é uma pergunta muito importante, e é preciso traçar uma linha entre essas duas coisas. Realidades. Sabe, o presidente Trump, que não quer ser visto de forma alguma como um otário ou ingênuo, vai continuar com suas declarações, vamos chamá-lo assim, determinadas ou até mesmo combativas. Mas, ao mesmo tempo, acho que Israel e o Ocidente se colocaram em uma posição muito difícil, na qual Israel provavelmente terá que tomar uma ação militar para alcançar seu objetivo. E vai ter que insistir que Jared Kushner e o presidente Trump lhes deem compromissos sólidos, respaldando as declarações. Eu diria não 200, mas 20 mil soldados americanos. Se víssemos 20 mil soldados americanos em Gaza criando um sistema, isso enviaria uma mensagem muito forte a todos os parceiros sobre como o presidente Trump
de seu jeito militar e declarativo. Ou até uma força árabe. E sobre isso? Como eu veria qualquer força árabe que vá confrontar o Hamas enquanto isso? Claro que não, só estou perguntando de forma retórica. Eu digo, onde estão os árabes? Onde estão os árabes? E diga, por que eles estão lá? Por que trazer tropas americanas para Gaza? E qual a resposta? É uma questão cultural. A resposta é que, sabe, alguns árabes não se importam realmente com os palestinos, além de apenas discurso. Eles não oferecem nenhuma ajuda a eles. Eles veem os palestinos como encrenqueiros, como pessoas que te apunhalariam pelas costas. Eles continuam mencionando o apoio palestino à invasão do Kuwait por Saddam Hussein como um ótimo exemplo de traição palestina. Eles também continuam se referindo ao envolvimento dos palestinos em provocar o caos e a guerra civil em alguns países árabes, como a Jordânia e, mais tarde, o Líbano. Há uma total desconfiança em relação à liderança palestina, aliás, seja a autoridade palestina ou o Hamas. Muitos árabes, ou eu diria os governos árabes, mais do que o povo árabe, não levam a liderança palestina a sério. Eles os veem como pessoas muito corruptas, que só se preocupam com seus próprios interesses, pessoas que repetidamente prometeram e não cumpriram suas promessas de implementar reformas e democracia para os palestinos. Então, os árabes realmente não querem se envolver, então. Os árabes, em outras palavras, querem que Gaza e os palestinos sejam um problema de Israel. Não vimos o Egito abrir suas fronteiras durante a guerra para pelo menos permitir que alguns desses palestinos entrassem temporariamente. Ok, eles abriram no começo para pessoas que subornaram para sair. $10.000 por pessoa. E quase 100 mil habitantes de Gaza conseguiram pagar de 5 a 10 mil dólares por cabeça para entrar no Egito. Conheço várias pessoas de Gaza que pagaram milhares de dólares para sair. Mas os pobres e deslocados nunca tiveram a chance de sair de Gaza, nem temporariamente para o Sinai ou outro lugar. Vimos os egípcios selarem a fronteira com Gaza. Vimos declarações muito fortes contra o plano Riviera de Trump ou o plano de realocação. Aliás, não vi o Catar absorver ou sequer oferecer para absorver 10 mil, 15 mil palestinos, nem mesmo de forma temporária. Não vi a Arábia Saudita, quero dizer. Então é assim que Trump, que entendeu o que Khaled Abu Toameh está dizendo agora, conseguiu unir isso, um exército de civis dispostos, por assim dizer, para fazê-los assinar na linha pontilhada. Basicamente, o que estamos testemunhando hoje é a tentativa de implementação de um esboço que, na verdade, deveria ser chamado de Plano do Golfo Árabe, não o Plano Riviera de Trump. E é aí que Trump, pode-se argumentar que o gênio do plano é que ele realmente fez com que inimigos dentro do mundo árabe muçulmano, seja Catar e Turquia de um lado, Arábia Saudita, o Golfo do outro, Omã, Azerbaijão e outros, assinassem esse plano, mesmo quando muitos desses povos se odeiam entre si. Mas o fato de que ele se afastou do foco Riviera do plano para um foco mais no Golfo Árabe, usando uma metáfora do próprio plano, foi o que fez todos ficarem na mesma página. Israel concordou. E o primeiro-ministro Netanyahu viu essa como a única chance de trazer todos de volta de uma vez, fortalecendo a posição militar do país, caso fosse preciso um ataque em grande escala. Líderes árabes, por educação, não negam Trump. Assim aceitam. E, você sabe, fazem declarações sobre reconstruir Gaza, sobre, você sabe, estabelecer um novo governo para os palestinos, sobre ajudar os palestinos. Você faz essas declarações, mas já ouvimos líderes árabes dizerem coisas parecidas antes. A maioria dessas declarações não saiu do papel. Elas nunca se concretizaram, elas nunca se tornaram realidade. Os palestinos não viram resultados e receberam mais ajuda financeira da Europa e dos Estados Unidos da América do que dos países árabes. Então, o que estamos vendo agora é que, enquanto os árabes têm tentado se distanciar da questão palestina, vemos Trump puxando-os de volta para a questão palestina, para o atoleiro palestino na crise de Gaza. E eles estão fazendo isso de forma relutante. Eles dizem, não queremos recusar esse homem. Ele é um homem de boas intenções, Trump. Então vamos nessa e vamos ver.
Aliás, você sempre pode contar com os palestinos para frustrar qualquer tentativa de reconstrução. Você verá o Hamas se recusando a se desarmar e a abrir mão do poder. Você verá mais crimes do Hamas contra palestinos e a autoridade palestina com medo de ir a Gaza. E isso vai gradualmente convencer os americanos e todas as pessoas bem-intencionadas, aliás, no Ocidente, de que o verdadeiro problema continua sendo a liderança palestina, a radicalização entre os palestinos, a doutrinação. Existem questões centrais que ainda não foram abordadas. Uma geração inteira de palestinos foi criada com a glorificação da Jihad, da Guerra Santa, morte a Israel, morte à América. Não consigo encontrar um palestino que reconheça Israel como a pátria do povo judeu. Não conheço palestinos que confiem nos judeus, talvez só 3 ou 4, vamos não exagerar, mas há alguns. Mas a grande maioria dos palestinos nem acredita na história judaica. Eles não acreditam em nenhum vínculo judaico com esta terra, em nenhum vínculo, apego religioso ou emocional a esta terra para os judeus. E essas são questões muito importantes porque é isso que deslegitima Israel aos olhos de muitos palestinos, especialmente da geração mais jovem. E quando todas essas crianças nas ruas de Gaza ficam ali em círculo assistindo a essas execuções públicas, elas comemoram e gritam Allahu Akbar. Essa desradicalização de que o governo Trump está falando, isso na verdade é uma continuação da doutrinação. Isso passa às crianças convidadas para assistir a essas execuções públicas a mensagem de que esse é o único caminho para a jihad. Esse é o único caminho para libertar toda a Palestina e eliminar Israel. E agora qual o próximo passo? Pergunto retoricamente. Parece que existe a possibilidade de Israel e o Ocidente armarem e fornecerem suprimentos para famílias locais, clãs e tribos. E são centenas, não só os... Família Dagmush, não apenas o clã Abu Shabab, mas existem, e me corrija se eu estiver errado aqui, porque você é o maior especialista em Hamas, mas há dezenas, se não centenas de famílias, clãs e tribos em Gaza que rejeitam completamente o Hamas e estão sem apoio do Ocidente. Eles estão sem a assistência que precisam para se defender, apenas para se defenderem. Por que não formar uma coalizão de forças armadas árabes, forças armadas palestinas, forças armadas europeias, enviá-las para Gaza para acabar com tudo isso, desmantelar o Hamas à força, remover o Hamas do poder, impor lei e ordem? Esse é o único caminho. Se eles não estiverem dispostos a fazer isso, outra pessoa terá que fazer. E todos nós sabemos que esse alguém é Israel. Em 1991, os Estados Unidos da América lideraram uma coalizão árabe contra o Iraque para libertar o Kuwait. Houve uma coalizão para combater a Al-Qaeda. Houve uma coalizão internacional com participação árabe para combater o Estado Islâmico do Iraque e da Síria para lutar contra jihadistas na Síria. Por que eles não fazem o mesmo em Gaza? O Hamas é muito menor do que o exército de Saddam Hussein. O Hamas é muito menor do que o Hezbollah, do que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, do que a Al-Qaeda. Por que então a relutância em relação a Gaza e aos palestinos? Aliás, essa é a melhor forma de ajudá-los. Mas ficar de lado e assistir ao Hamas enquanto eles executam pessoas, isso não se trata apenas de assassinar ou executar pessoas. Isso é sobre enviar uma mensagem para toda a população palestina e para o mundo árabe e as massas islâmicas. Vejam quem controla. Isso é vitória. Quando eles dizem que estamos matando suspeitos de colaboração com Israel, eles estão, na verdade, dizendo a Mahmoud Abbas e a outros árabes: se vocês ousarem colaborar com Israel, é isso que vai acontecer com vocês. Então, essa é uma mensagem muito poderosa que essas execuções transmitem. Sabe, Kala, essa é uma ótima maneira de encerrar o programa. Dizer em árabe Dir Balak, que você deve ficar atento. Cuidado, cuidado. E em latim dizem caveat emptor, que o comprador esteja atento. E em inglês dizemos seja cauteloso, verifique e avance, siga em frente, siga na direção certa, mas com muita cautela e muita desconfiança em relação ao que está acontecendo em Gaza.
porque esta guerra, infelizmente, está longe de terminar. Precisamos ser muito realistas. Precisamos abrir os olhos e precisamos observar com muito cuidado o que está sendo dito e o que está acontecendo no local. Essa é a única maneira de lidar com essa situação. Se continuarmos a cobrir nossas cabeças ou nossos olhos e enterrarmos a cabeça na areia, isso não vai funcionar. Isso só vai encorajar os jihadistas, o Hamas e todos esses outros grupos. Esse é um dos motivos pelos quais, e eu diria, do ponto de vista de políticas públicas, nós do Centro de Jerusalém para a Segurança e Relações Exteriores, que trabalhamos juntos em questões de políticas, vamos levar esses desafios políticos e estratégicos aos Estados Unidos, aos tomadores de decisão do governo, ao Congresso, à mídia, aos influenciadores, porque o Ocidente precisa estar alinhado com Israel e os amigos de Israel. Esse é o momento certo, porque estamos em uma encruzilhada onde todos estão observando e todos querem saber para onde estamos indo. Esse é o momento ideal para influenciar e educar as pessoas sobre o que realmente acontece. Com certeza, Khaled. Muito obrigado por essa análise realmente, de certa forma, surpreendente e impressionante de onde estamos e para onde estamos indo. E, mais uma vez, nunca há um momento de tédio no antigo, instável e imprevisível Oriente Médio. Al-Shaq, Al-Assadlana, nosso Oriente Médio. Muito obrigado, Khaled Abou Toameh. Obrigado, Dan.